Olá, meu nome é Aleph, esse aqui é meu canal Boa Temática, e nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios do 21 ao 30, da seção 1.1 do livro Cálculo, volume 1, do professor James Stewart. A gente está no capítulo 1, e eu uso a tradução da 8ª edição. Questão 21. Um homem apara seu gramado toda quarta-feira à tarde. Esboce o gráfico da altura da grama como uma função do tempo no decorrer do período de 4 semanas. Bom, aqui eu vou colocar no eixo das ordenadas a altura do gramado, no eixo das abscissas o tempo, e ele pede para a gente falar do período de 4 semanas, então na origem eu vou colocar quarta, e aí aqui fecha a primeira semana, a segunda, a terceira e a quarta semana, e aqui nas ordenadas vale zero, e digamos que aí na quarta ele cortou a grama, então a grama vai começar a crescer, a grama está recém-cortada, chega aqui ele corta, e aí ele volta para onde ele, digamos que a altura desejada do gramado dele seja essa altura aqui, que eu vou chamar de A1, e a altura que ele não deixa o gramado dele chegar, eu vou chamar de uma altura A2. E aí aqui, cada um desses pontos é numa quarta-feira, ok? E essas bolinhas abertas também, é quando ele corta. Agora, por que essas bolinhas abertas? Porque senão não seria função, né? Porque se a gente definiu aqui, então aqui não pode corresponder o mesmo x. Por exemplo, se aqui fosse fechado, isso aqui não seria função. Porque nessa quarta-feira a gente teria dois valores da altura. E como a gente quer a altura em função do tempo, não seria função, por ter dois valores. Questão 22. Um avião decola de um aeroporto e aterrissa uma hora depois em outro aeroporto, a 400 km. Se t representa o tempo em minutos desde a partida do avião, seja x de t a distância horizontal percorrida e y de t a altura do avião. Letra A. Esboce um possível gráfico de x de t. A gente coloca x de t no eixo das ordenadas, né? Aqui. O t aqui nas abscissas, em minutos. O x de t vamos considerar em quilômetros. E a gente sabe que a distância final é 400. Então, e o tempo final vai ser 600. Ou seja, o ponto final é esse aí. Agora a gente tem que fazer uma curva crescente, né? Porque cada vez mais, conforme o tempo passa, o avião está sempre com a distância maior, a distância do ponto inicial. E lembrar também que inicialmente ele está mais lento, porque o voo ele vai para cima e para frente ao mesmo tempo. Então, se ele tem uma velocidade de 800 km por hora para frente, para cima, né, inclinado, significa que ele tem uma velocidade horizontal menor. A gente não vai fazer as contas, mas é claro. E tem uma velocidade vertical também. Teria essas duas componentes da velocidade. E a que a gente está interessado é a horizontal. Então, inicialmente, como ele ainda está subindo e ganhando velocidade, essa curva vem, sobe, até que ele fica cada vez mais perto e chega lá no 400. Ok? Eu quis representar com esse movimento aqui que ele já estava na velocidade desejada e aí por isso que essa parte aqui eu desenhei quase reta. Ok? Aqui é um ganho de velocidade, digamos, quando a altura do avião estabilizou e o deslocamento dele é todo horizontal. Então tem uma subida ali no deslocamento. Letra B. Esboce um possível gráfico de y de t. Y de t ele diz que é a altura do avião. Então, aqui nas ordenadas o y de t, nas abscissas o t, em minutos. A gente sabe que o tempo final é 60. E o y de t é a altura do avião. Bom, inicialmente a altura do avião é 0. Então ele começa ali no 0, ele ganha altura, ok? Digamos que o avião vai chegar no máximo a uma altura que eu vou chamar aqui de h, ok? Essa é a altura máxima que o avião vai chegar. Bom, ele vai, levanta voo, mantém aquela altura durante boa parte do voo, depois
desce conforme ele chega mais perto do destino e aterrissa. Então, esse pode ser um gráfico para y de t. Letra C. Esboce um possível gráfico da velocidade no solo. O que ele chama aqui de velocidade no solo, eu vou entender como velocidade com relação ao solo, em relação ao solo. Então, aqui no eixo das ordenadas, a gente coloca essa velocidade, que é a nossa função. Aqui no eixo das abscissas, o tempo, em minutos. Aqui o tempo final, de 60 minutos, que ele diz que o voo levou 1 hora. E, bom, digamos que a velocidade máxima desse avião é essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V maiúsculo. Ok? A velocidade máxima que esse avião chega. A gente sabe que ele tem que crescer essa velocidade, ou seja, ele tem que acelerar até uma certa velocidade que ele vai manter pela maior parte do voo, e depois ele desacelera, até que ele chega no destino e para. Então a velocidade dele zera depois que ele chega. Fica muito parecido com o gráfico da letra B. Questão 23. As leituras de temperatura T em graus Celsius foram registradas da meia-noite até as 3 horas da tarde em Montreal, em 13 de junho de 2004. O tempo T foi medido em horas a partir da meia-noite. Aí ele dá aí essa tabela com valores para o T do tempo e o T da temperatura. Letra A, use as leituras para esboçar um gráfico de T em função de T. Bom, vou descer aqui um pouquinho. Aqui no eixo das ordenadas, o T grande. Aqui no eixo das abscissas, o T pequeno do tempo. Ok. Quando o tempo é zero, a temperatura é 74. Bora primeiro separar esses valores todos aí no gráfico, para a gente não fazer nada estranho. A gente sabe que os valores da temperatura vão variar. O menor valor aqui é 66 e o maior valor é 86. Ok? Então, o 66 a gente coloca um pouquinho mais aqui para baixo. Aí tem 66, 68, 69, aqui, 70, aqui, 70, 74, um pouquinho mais acima, 69 já foi, 78 aqui, e digamos 86 aqui. Então a gente já sabe que esses são mais ou menos os nossos pontos. Agora, t igual a 0 é 74. Então, a gente sabe que esse aqui é um ponto do gráfico. T igual a 2. Deixa eu dividir ali embaixo também o tempo. T igual a... é de 2 em 2, então. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E agora bora sinalizar os pontos do gráfico, que foi os pontos que foram dados. O 0 é 74, o 2 é 69, então aqui no 2 tem que vir aqui o 69. O 4 é 68. O 6 é 66. O 8 é 70. Aqui. O 8 é 70. O 10 é 78. O 12 é 82. 82 eu não sinalizei, mas eu vou pegar alguma coisa aqui pelo meio. Novamente, novamente, é um esboço do gráfico. Não precisa ser uma coisa com absoluta precisão. E o 86 corresponde ao 14. Agora eu vou traçar em amarelo, ligando esses pontos, tentando fazer uma curva, digamos, que não sejam retas, só ligando esses pontos, tá? Ele pega daqui, vem pra cá, passa pra cá, desce, agora ele sobe, e chega aqui ele faz assim. Então, esse é um esboço do gráfico dessa função, ok? Isso contando, claro, com... assim, que ela teve pequenas variações aí no meio desses valores que foram dados, que não são retas, ok? Letra B.
Use seu gráfico para estimar a temperatura às 11 horas da manhã. Bom, lá no gráfico que a gente fez, às 11 horas da manhã, ou seja, nesse ponto aqui, 11 horas, seria esse ponto aqui lá no eixo T grande, né? No eixo da temperatura, que fica alguma coisa. A gente vê aqui, o 10 é 78 e o 12 é 82. Então, é algum valor no meio desses dois. Então, digamos, talvez 80 seja uma boa estimativa, de acordo com o gráfico. Então, para estimar a temperatura às 11 horas da manhã, então, digamos que a temperatura vai ser 80. Questão 24. Pesquisadores mediram a concentração de álcool no sangue, CAS, que no nosso caso aqui está escrito BAC, porque está em inglês, mas isso aqui é o nosso CAS. De 8 homens adultos após o consumo rápido de 30 ml de etanol, correspondente a 2 doses padrão de bebidas alcoólicas. A tabela mostra os dados que eles obtiveram ao tomar a média do CAS em miligramas por mililitro dos 8 homens. Letra A. Use os valores para esboçar o gráfico do CAS como função de T. Então, a gente coloca aqui no eixo das ordenadas a concentração, que é o CAS, a concentração de álcool. No eixo das abscissas, o tempo. E vamos separar lá no eixo da concentração todos os valores. Eles variam, o valor mínimo é 0 e o valor máximo é, acho que é 0,41, é esse aqui. Esses são os valores. Então, o 0 é lá embaixo, bora colocar o 0,41 bem lá em cima. Ok? 0,41 aqui. Então, daí a gente começa a fazer nossas estimativas. Só para não ficar tão laçante a criação do gráfico, bora fazer o seguinte. A gente vai estimando. Bom, o 0 é o 0, ok? 0,2 é o 0, e ali vai até o 4. Então a gente tem que dividir aqui em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 14 partes esse eixo T, ok? Então, até aqui tem que ser a primeira metade da tabela. O 0,2 corresponde a 0,25, vou colocar aqui. Aliás, é mais acima, porque aqui é 0,20, então 0,25 vai cair mais ou menos aqui. 0,41 é o que corresponde ao 0,5, cai aqui. 0,40 é um pouquinho abaixo. 0,33 é mais abaixo ainda. 0,29 é mais abaixo. E 0,24, vou colocar aqui. Um pouquinho acima, aqui. Agora, 0,22 já é abaixo daquele segundo ponto ali, então aqui. 0,18 abaixo da metade do gráfico. 0,15, 0,12, 0,7, 0,3, 0,01. E agora a gente liga esses pontos. E fica mais ou menos isso. Ok? Agora a gente pode ligar ali as correspondências. Aqui o 0, aqui 0,2, aqui 0,5 e por aí vai. Qualquer coisa a gente pode consultar a tabela, senão vai ficar muita informação naquele gráfico. Letra B. Use seu gráfico para descrever como o efeito do álcool varia com o tempo. Bom, logo após a ingestão, a concentração aumenta muito e, em seguida, ela vai descendo. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que esse gráfico aqui não é... O eixo X não é proporcional ao eixo Y. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, nesse último ponto, o gráfico aqui, o T vale 4, enquanto lá na concentração vale 0,41. Quando, na verdade, esse gráfico faria alguma coisa se ele fosse proporcional, mas assim, bem menor. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre a concentração é que ela sobe rapidamente a priori e depois, com o tempo, ela vai descendo mais gradualmente, conforme o tempo vai passando.
E após 4 horas é muito perto de zero, mas ainda não é zero a concentração, o que indica que leva bastante tempo para a concentração sumir. Questão 25. Se f de x é igual a 3x ao quadrado menos x mais 2, ache f de 2, f de menos 2 e todos esses outros valores aí que ele pede para a gente encontrar, usando a função f. Bom, aqui basta a gente ir substituindo. F de 2 é o mesmo que 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 2. 2 mais 2, 0. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. F de menos 2 agora. Fica 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos menos 2, mais 2. 3 vezes menos 2 ao quadrado é 3 vezes 4, que dá 12. Menos 2 é mais 2. Mais 2, mais 2, mais 4, o que dá 16. F de A, basta a gente substituir x por A na expressão da função, fica 3A ao quadrado menos A mais 2. F de menos a gente substitui na expressão por menos A, então fica 3 vezes menos A ao quadrado menos menos A mais 2, que é o mesmo que menos A ao quadrado é A ao quadrado, então fica 3A ao quadrado mais A mais 2. F de A mais 1, a gente substitui na expressão x ao quadrado por o x por A mais 1. Fica 3 vezes A mais 1 ao quadrado menos A mais 1 mais 2, que dá 3 vezes. A mais 1 ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2A, mais o quadrado do segundo, que é 1, menos A, menos 1, mais 2. Esse menos A menos 1 é o menos ali na frente do parêntese do A mais 1. Isso é igual a 3 vezes A ao quadrado, 3A ao quadrado. 3 vezes 2A, 6A. E 6A menos A, menos 5, mais 5A. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2, mais 2, 4. Ele também pede 2f de A. Bom, f de A a gente já calculou, então 2f de A é igual a 2 vezes, o f de A está logo aqui. Então fica 2 vezes 3A ao quadrado menos A mais 2, que dá 6A ao quadrado menos 2A mais 4. F de 2A. F de 2A é igual a 3 vezes 2A ao quadrado menos 2A mais 2, que dá 3 vezes 2 ao quadrado, 4, A ao quadrado, menos 2A mais 2. 3 vezes 4, 12, então 12A ao quadrado, menos 2A mais 2. Ele pediu f de 2A, agora ele pede f de A ao quadrado. F de A ao quadrado, onde tem x a gente coloca A ao quadrado, então fica 3 vezes A ao quadrado, menos A ao quadrado, mais 2, que dá 3A na quarta potência, menos A ao quadrado, mais 2. F de A ao quadrado, ele também pede f de A entre colchete ao quadrado. Então, o f de A ao quadrado é meramente a gente pegar o valor que a gente encontrou para f de A e elevar ao quadrado. Ou seja, fica 3A ao quadrado menos A mais 2, isso tudo ao quadrado. Ok? Aí aqui a gente pode considerar, né, como a soma é associativa, que isso aqui é um termo único, para a gente poder desenvolver esse quadrado. Então fica
quadrado do primeiro, fica 3a ao quadrado menos a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2, mais o quadrado do segundo, que é 4. E isso vai dar. O quadrado desse primeiro termo é quadrado do primeiro mais menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso mais 2 vezes 3a ao quadrado, 6a ao quadrado. 2 vezes menos a, menos 2a. Agora isso ainda vezes 2. Essa parte aqui é a partir do 6a. Isso vezes 2, mais 4. Aqui no primeiro, 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é a na quarta. Menos 2 vezes 3, 6. A ao quadrado vezes a ao cubo. Mais a ao quadrado, mais 6a ao quadrado vezes 2, 12a ao quadrado, menos 2a vezes 2, menos 4a, mais 4. E isso vai ser igual a 9a à quarta, que é a única que tem a à quarta, menos 6a ao cubo, que também é único. A ao quadrado mais 12a ao quadrado é 13a ao quadrado, menos 4a, mais 4. E depois do f de a ao quadrado, ele pede f de a mais h. F de a mais h é igual a 3 vezes a mais h ao quadrado, menos a mais h, mais 2, que é simplesmente substituindo lá pelo x, como a gente fez antes. Que vai dar 3 vezes a mais h ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos a, menos h, mais 2, que vai dar 3 vezes a ao quadrado, 3a ao quadrado, 3 vezes 2ah, 6ah, 3 vezes h ao quadrado, 3h ao quadrado, menos a, menos h, mais 2. E com isso a gente termina essa questão. Questão 26. Um balão esférico com raio de r centímetros tem o volume V de r igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Encontre uma função que represente a quantidade de ar necessária para inflar o balão de um raio de r centímetros até um raio de r mais 1 centímetros. Bom, então o que a gente está interessado é no seguinte. Tem aqui, digamos que esse aqui seja o balão de raio r, e aqui o balão de raio r mais 1. O que a gente está interessado é em calcular esse volume aqui, que é justamente o volume necessário para inflar o balão. Só que esse volume é igual ao volume do balão grande, que tem raio R mais 1, menos o do balão pequeno, ou seja, a gente precisa calcular V de R mais 1 menos V de R, ok? Que é igual a R mais 1, a gente sabe que vai aparecer 4/3 de π aqui. Então fica R mais 1 ao cubo, isso vindo lá da fórmula, porque isso é o raio, menos 4/3 de π já está fora dos colchetes, o raio ao cubo, isso é igual a 4/3 de π, 4/3 de π, vezes. Bom, aquilo ali é a mesma coisa que R mais 1, vezes quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso menos R ao cubo, que é igual a 4/3 de π, vezes R vezes R, R ao cubo, R vezes mais 2R, mais 2R ao quadrado, R vezes 1, R, 1 vezes R ao quadrado, R ao quadrado, 1 vezes 2R, 2R,
1 vezes 1, 1. Menos r ao cubo. R ao cubo com menos r ao cubo. E aí fica 4/3 de π vezes r ao quadrado. Tem 2r ao quadrado mais r ao quadrado, então fica 3r ao quadrado. Mais r tem r, mais 2r fica mais 3r. E termos independentes, a gente só tem o 1, então mais 1. Então a resposta é essa. 4/3 de π vezes 3r ao quadrado mais 3r mais 1. Questões de 27 a 30. Calcule o quociente das diferenças para a função dada. Questão 27, f de x igual a 4 mais 3x menos x ao quadrado. E ele quer que a gente calcule f de 3 mais h menos f de 3 sobre h. Ok, f de 3 mais h seria 4 mais 3 vezes 3 mais h menos 3 mais h ao quadrado. E f de 3 é 4 mais 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Isso tudo sobre h. Esse é o valor que a gente está querendo calcular. Então, aqui, 9 menos 9, 0. 4 menos 4, 0. Ok? Então fica ali 3 vezes 3, 9. 3 vezes h mais 3h menos aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 6h, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado, tudo isso sobre h, que vai ser 9 com o menos 9 aqui. Isso vai ser igual a 3h menos 6h menos 3h menos h ao quadrado sobre h. A gente pode colocar o h em evidência no numerador. Fica h vezes menos 3 menos h sobre h. Cancela. E isso dá menos 3 menos h. Ok? 28. f de x igual a x ao cubo, e quer que a gente calcule f de a mais h menos f de a, tudo isso sobre h. f de a mais h é a mais h ao cubo. f de a é a ao cubo, isso tudo sobre h, que vai ser igual a mais h vezes a mais h ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso menos a ao cubo, dividido por h. Isso vai ser igual a vezes a ao cubo, a vezes mais 2h, mais 2a ao quadrado h, a vezes a ao quadrado, mais h ao quadrado, h vezes a ao quadrado, a ao quadrado h vezes mais 2ah mais 2ah ao quadrado, e h vezes h ao quadrado mais h ao cubo. Isso menos a ao cubo sobre h. A ao cubo com a ao cubo. E agora vamos escrever. Fica h ao cubo. Na verdade, todos os termos aí têm h. Então, eu vou colocar h aqui em evidência. Fica 2a ao quadrado desse termo aqui, mais ah desse termo aqui, mais a ao quadrado desse termo aqui, mais 2ah desse termo, mais h ao quadrado desse último termo. Isso tudo dividido por h, cancela, ok? Daí,
2a ao quadrado mais a ao quadrado, 3a ao quadrado, mais h ao quadrado, mais AH mais 2AH, 3AH. 29, f de x igual a 1 sobre x, e quer que a gente calcule f de x menos f de a sobre x menos a. F de x é 1 sobre x, f de a é 1 sobre a, e x menos a fica igualzinho. Aqui no numerador, o MMC é x vezes a, que fica xa dividido por x dá a, menos, e xa dividido por a dá x, isso sobre x menos a. E aqui a gente conserva a fração do numerador, que é a menos x sobre xa, e multiplica pelo inverso da fração do denominador, que é x menos a sobre 1, fica 1 sobre x menos a. Só que x menos a menos x ali no numerador, aqui. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes x menos a. Isso sobre xa vezes 1 sobre x menos a. X menos a aqui cancela, fica menos 1 sobre xa. Aqui, 30. F de x igual a x mais 3 sobre x mais 1, e quer que a gente calcule f de x menos f de 1 sobre x menos 1. F de x é x mais 3 sobre x mais 1. F de 1 é 1 mais 3, que é 4, sobre 1 mais 1, que é 2, isso sobre x menos 1. Isso é igual a x mais 3 sobre x mais 1, menos 2 sobre x menos 1. Aí, aqui no numerador, o denominador comum é x mais 1. Aí fica x mais 1 aqui. X mais 3 da primeira menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Agora, x no numerador lá em cima. X menos 2x é menos x. E 3 menos 2, menos 1, sobre x mais 1, isso sobre x menos 1. Agora veja o seguinte, lá no numerador, menos x menos 1 é a mesma coisa que menos 1 vezes x mais 1. Isso sobre x mais 1 sobre x menos 1. Esse cancela com esse, e a resposta é menos 1 sobre x menos 1. Ok? Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. Se inscrevam no canal, deixem like e é isso. Valeu, até a próxima.